Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a esse módulo sobre metodologia do ensino, conversando um pouco mais sobre como tornar as nossas apresentações mais consistentes e mais convincentes, né? Então, tem muito disso que também a gente vai discutir com o tempo com relação a videoaulas, como a gente está apresentando. E hoje, em particular, nós vamos dar continuidade àquela nossa primeira ideia de trabalhar em cima da captação das ideias, de como fazer um primeiro arranjo, uma primeira ordenação daquilo que eu quero apresentar. Então, em função disso, né, dentro desse primeiro item, nós vamos discutir que é de captação de ideias e de aprendizagem, né, deixando os outros itens para as aulas posteriores. Nós já discutimos no último módulo, na última videoaula, o que as pessoas, né, querem ouvir, como é que eu entendo todo esse processo e como é que eu passo isso adiante. Então, nós já fizemos essa discussão e agora, hoje, vamos fazer a discussão sobre como organizar os nossos pensamentos de forma lógica para que eu coloque isso na minha apresentação e dentro dessa organização também algumas dicas de como revelar progressivamente o assunto, que é uma das ideias que a gente tem para que a apresentação ela fique com bastante consistência. Então, em vista disso, né, organizar os pensamentos de forma lógica talvez seja um dos pontos primordiais para que a nossa apresentação seja uma apresentação de sucesso. Porque a partir do momento em que eu desorganizo esse meu pensamento e não consigo passar isso para a minha plateia, para o meu público, evidentemente que eu vou ter uma série de dificuldades, né, para que eu seja entendido. Então, isso é bastante importante, a gente tem que entender todo esse processo. Então, dentro dessa captação de ideias, nós temos que ter um entendimento que essa organização do que eu quero passar para o meu aluno, para a minha plateia, para o meu público, tem que sempre funcionar na maneira de uma conversação, né? Não tem nada pior do que aquelas apresentações que a pessoa fica escondida atrás de um púlpito e fica apenas lendo, né, o que está escrito, ela não se movimenta, ela não observa se o aluno está entendendo. Então, aquilo é muito formal, né? E hoje em dia já não cabe mais dentro das apresentações. Então ela tem que ser uma conversação, não é só você falar em público, não é saber falar em público. Né? Você precisa conversar com a sua plateia e essa conversação ela tem várias maneiras. Né? Uma conversação que ela é muito embasada dentro de uma própria linguagem, não só vocal, corporal, visual do que está sendo apresentado, mas e principalmente entender todo esse processo e como que eu vou levar isso adiante. Então, em função disso, né, a gente tem que saber que essa organização do meu pensamento e eu colocar isso numa apresentação, ela tem que partir sempre do todo para o específico. E até em alguns slides, né, em algumas telas que vão passando para vocês, vocês veem um X aí, colocado como uma forma agressiva, até visual, de passar isso. Né? Você vê que está tudo escrito em maiúsculo, talvez a imagem que esteja atrás não tenha a ver muito com organização. Então, ao mesmo tempo que nós vamos discutindo o assunto, né, eu vou apresentando alguma maneira de colocar essa nossa apresentação que está errada e a gente vai tentar trazer ela um pouquinho mais, sempre respeitando a particularidade, a individualidade de cada um, e vai trazendo isso um pouquinho mais para que seja mais inteligível do ponto de vista visual também. Então, evidentemente que é totalmente diferente a gente fazer uma apresentação como eu mostrei nessa tela anterior, né, totalmente disforme, mesmo nessa outra forma, às vezes aquela imagem pequena, um espaço vazio, né, letras muito miúdas, isso também não faz muito sentido.
talvez essa imagem ela já traz uma sensação de organização, né? Você tem o assunto principal ali, organizar pensamentos de forma lógica, colocar do todo para o específico, não precisa escrever organização do todo, não, o todo para o específico, então você dá uma diminuída também nessas letras, né, nessas palavras, melhor dizendo, né, para você passar exatamente qual que é o foco dessa apresentação. E com relação à própria organização desses nossos pensamentos e como eu vou passar isso dentro da apresentação, tentem fazer uma relação como a própria apresentação de uma tese, né, ou de uma dissertação. Ou seja, ela tem que ser organizada de maneira a ter uma introdução, que ela vai versar sobre o todo, evidentemente, que é o assunto principal de tudo isso. Você passa sempre uma apresentação sua sobre uma revisão em que você vai dizer sobre as dúvidas, incertezas, dificuldades que você pode encontrar. E a partir do momento em que você relata o objetivo da tua apresentação, é aquilo que você pode colaborar melhor. Então aí você começa, você sai do todo e vai para o específico, aquilo que você exatamente quer colocar. Os métodos seriam a apresentação de protocolos, as discussões que você pode fazer, ou seja, já existe isso, a gente faz isso daqui, ou o que, que eu posso fazer ademais, qual que é a minha dica particular que eu posso colocar nessa minha apresentação, para você também ser individualizado dentro dessa apresentação. E depois de tudo isso, dentro dessa organização, você precisa ter uma conclusão do assunto. Não é falar assim, olha, então mostrei, acabei, aqui o protocolo é esse e acabou. Não. Né? Inclui perspectivas, o que ainda permanece como dúvida, como dificuldade, como incerteza, né? Faz um fechamento. Toda etapa ela precisa ter um início e tem que ter uma finalização, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa importante que a gente faz é revelar o assunto principal progressivamente. Se você já logo de cara falar assim, olha, eu vim aqui para falar exatamente sobre isso, especificamente sobre isso, você deixa de criar uma expectativa e você perde a plateia. Você perde essa plateia, às vezes, nos inícios, né, nos minutos iniciais da tua apresentação. Isso pode gerar um desconforto no resto da apresentação. Então, revela o assunto principal progressivamente. Então, dentro de toda aquela ideia de introdução, de revisão, você parte do todo, depois você chega no específico, que é o assunto principal que você quer relatar e apresentar. Né? Uma coisa muito interessante também, e até a ideia de frases, desde que sejam bem pontuais dentro de um slide, isso pode servir em algum momento, né? Até porque o aluno guarda, o público guarda mais esse efeito visual diferente que tem no teu slide, né? Então, e até essa figura é bastante interessante, né? Quando fala que às vezes muita informação pode ser tão desconcertante como pouca informação. Isso é essencial na apresentação. Não sejam prolixos, né? Não queiram mostrar que você sabe demais sobre o assunto. Não, pouca informação em cada bloco. Na minha introdução do assunto, vou dar poucas informações, mas informações extremamente objetivas. Sempre faça uma revisão daquilo. Olha, eu quero apresentar isso aqui. A minha introdução ela vai ser assim do meu assunto. O que eu posso, né, trazer aí que é extremamente importante para o meu aluno? É isso exatamente que eu vou colocar na minha introdução. Então, muitas vezes a gente até programa uma aula, coloca ela num papel, depois você vai fazer os slides, essa é a sequência, né, do que eu quero dizer, e eu vou cortando coisas. Então é bem comum que você faça uma coisa maior, depois você vai eliminando. Pensem sempre assim, o que o aluno precisa saber? O que o meu público precisa ouvir de mim agora? Então são poucas informações, não adianta você passar muitas informações. Até porque, isso a gente vai discutir numa outra videoaula, que é a questão do tempo. Né? Então existem várias técnicas para você
fazer esse tipo de apresentação embasada no tempo. Isso é extremamente importante. O aluno ele consegue uma atenção plena por cerca de 10 minutos. No máximo, em algum público um pouco específico, até 20 minutos, estando extremamente focado. Isso em função de tudo que está acontecendo na sala de aula, né? E você tem que apresentar para chamar essa atenção. Então, se ele consegue uma atenção plena, somado tudo, de no máximo 10 minutos, esse assunto principal precisa estar incluído dentro do máximo que você puder de obtenção, de obter, né, dessa atenção pelo aluno ou pelo público, né, se você está apresentando em algum curso, algum congresso. Então, lembrem-se sempre disso. A introdução do meu assunto, então eu vou iniciar e vou terminar dentro, né, de 10 minutos. Mudo o assunto. Olá, eu estou falando sobre os objetivos. Eu inicio, tenho um pico, desço um pouquinho, não pode descer muito, porque aí eu estou querendo chegar no meu nível máximo. Né? Eu estou revelando progressivamente o assunto principal. Sai do objetivo, aí eu chego no meu assunto. Mesmo assim, eu não posso falar mais. Talvez, são protocolos, eu preciso passar, por exemplo, na nossa área, o passo a passo, né, de determinada técnica. Não tem jeito, né? Talvez eu leve um pouquinho mais de tempo, mas tentem sempre dividir isso em pequenos blocos de 10, de 7, 10 minutos no máximo, para que eu possa obter o máximo de atenção desse nosso público. E dentro dessa revelação progressiva do assunto, né, que isso é bastante importante, por isso já vão utilizando isso na montagem das suas aulas, o início e o fim de cada bloco de pequenos assuntos, né, que você está discutindo com esse aluno, é onde eu tenho que dar mais impacto. Primeiro, porque no início? No início também eu preciso, né, chamar a atenção desse meu aluno, eu preciso trabalhar com ele da melhor maneira possível para que ele fique curioso, que ele tenha uma expectativa do que eu vou falar, mesmo que seja na introdução. O início da introdução já traz o problema. Traz esse problema, traz essa dúvida. Por que você está ali dando essa aula? Por que os alunos precisam saber daquilo? Por que o teu público precisa entender aquela técnica que você está passando? Então, já inicia de maneira forte, aí você conta a história sobre esse bloco, né? E no final fala assim, olha, então por isso que é importante, e dá o link, né, para o próximo bloco. Aí você vai falar das dúvidas, incertezas. Poxa, olha quantas coisas duvidosas, olha quantas dúvidas que a gente tem, olha, né, como é que é, vocês precisam saber disso, né, presta atenção. Né, então, leva sempre no início e fim de cada pequeno bloco, que normalmente dura cerca de 10, no máximo 20 minutos, e esses 20 minutos a gente deixa muito quando você está passando protocolos, que às vezes cada figura, cada momento desse protocolo, ele exige uma explicação por um tempo um pouco maior. Mesmo assim, início e fim de cada bloco, eu tenho que dar um impacto, eu preciso dar uma relevância, eu preciso aumentar o tom de voz, eu preciso me movimentar, eu preciso chamar atenção para a minha tela. Então, lembrem-se sempre disso, né? E sempre tentem dividir com poucas informações essa sua ideia, né? Poucas informações, mas informações certeiras. Né? Você pode dar um material adicional para ele, para complementar aquilo que talvez você cortou da tua apresentação. Então, dá como material complementar, né? Dá dentro de um exercício. Então, você complementa agora durante a apresentação, quando você está ali, né, na sala de aula, no palco, independente de onde você está fazendo a sua apresentação, você precisa dar poucas informações, revelando progressivamente para deixar uma expectativa dentro desse meu público, né, para chegar e falar, puxa, onde que ele quer chegar? Puxa, não vejo a hora de ele chegar e falar exatamente sobre o que ele veio, né, sobre o que diz a apresentação dele. Então, leva isso progressivamente, né, passo a passo.
lembrando que dentro de cada bloco, e até chegar numa conclusão em que você vai falar sobre perspectivas e fazer um resumo do que aconteceu, você precisa sempre ser de grande impacto. Tá? Então, a ideia, né, nesse primeiro momento é lembrar, hoje em dia com a globalização toda, né, toda essa parte de tecnologia que a gente tem à disposição, na verdade são muitas coisas, né? Essa frase também é bastante interessante, né? Às vezes você tinha mais inspiração antigamente do que com pouca informação, né? E hoje em dia parece que é o contrário. Você tem tanta informação, é tanta informação que você esquece um pouco da questão da inspiração, que é onde você tem que captar teu aluno, captar teu público e para que ele saia, né? No final fala assim, poxa, eu achei interessante hoje a aula, achei interessante esse assunto, poxa, isso é aplicável, né? Não só como uma necessidade que ele tenha que desenvolver. A gente dá algumas dicas. Esse vídeo também, depois a gente vai deixar escrito disponível até aqui no próprio YouTube, mas pegue esse link ou pegue essa palestra que ela é bastante interessante. Como esses vídeos online, né? Esses vídeos online, eles podem ser mais interessantes quando da sua apresentação. Além disso também, a ideia é que vocês busquem outras alternativas de estudo, né? Então, próprio, você colocando no Google com relação a apresentações, como fazer uma apresentação, vocês vão pegando algumas ideias bastante interessantes. E eu vou passando para você, dando algumas dicas de vídeo para depois a gente poder discutir um pouco mais. Então, um grande abraço para você, espero que aproveitem e nos vemos, né, na próxima videoaula. Então, um grande abraço e até mais.